É possível ter um bom resultado com clareamento sem sensibilidade? E hoje nós estamos aqui com a doutora Jaqueline Versiani. Doutora, esse assunto é delicado, porque todo mundo reclama da sensibilidade. E aí? Na verdade, todo mundo reclama da sensibilidade e da falta de resultado. Tem esse detalhe então, também. Um pouco além. Mas sim, é possível a gente ter um bom resultado de um clareamento sem sensibilidade. Isso não quer dizer que o paciente não vá ter sensibilidade, mas a gente consegue controlar e contornar se for feito supervisionado. Então, por isso que o profissional, ele precisa estar capacitado, ele precisa ter estudado a respeito. E não é simplesmente pegar a bula, porque isso todo mundo faz. Pegar a bula de um determinado produto, se fosse fácil assim, não precisaria ter o dentista por trás, né? Então, não é só pegar a bula e falar, esse produto aqui, ele tem que ficar 20 minutos e depois eu vou enxaguar com água e passar... Não é. Essa não é a forma de estudar. Então, para a gente conseguir executar um clareamento com um resultado positivo e sem sensibilidade, a gente precisa conhecer muito a história do paciente. Então além da técnica, a gente precisa se preocupar com o paciente também, para que esse resultado seja efetivo. Exatamente, com certeza. Então, por isso que existe a consulta inicial, né, a avaliação, porque nessa avaliação a gente vai avaliar toda a condição de saúde daquele paciente. Então, a gente vai olhar aquele paciente como um todo, a gente vai entender qual é a rotina daquele paciente, como ele acorda, o que ele faz de manhã, porque até isso interfere no resultado na questão da sensibilidade. Por exemplo, hoje em dia, uma coisa muito comum são as pessoas tomarem aqueles shots matinais, que tem limão, que tem cúrcuma, própolis. Aquilo lá é extremamente ácido. Então, o paciente que ele toma aquilo lá toda manhã, ele é um paciente que ele está mais predisposto a ter sensibilidade durante o clareamento. Então, a gente tem que avaliar vários fatores para que a gente consiga traçar um tratamento que seja efetivo para aquele paciente em especial. Entendi. A técnica também aplicada para esse clareamento, ela influencia? Com certeza. A técnica ela tem que ser bem estudada, né, como eu já disse anteriormente, e ela precisa ser direcionada para cada paciente. Então, tem alguns pacientes que têm outros problemas, como desgaste dental. Então, a gente tem que fazer uma proteção daquela área desgastada antes da gente iniciar o clareamento. A técnica em si, a gente viu que o paciente ele é um paciente que ele tem uma predisposição maior, a gente vai com mais cautela. Antigamente, usava muito o termo clareamento a laser. E hoje em dia, a gente não se usa mais o laser para fazer o clareamento. O laser nada mais é do que uma luz que ela acelerava a reação química do clareamento. Só que assim, acelerava assim, por exemplo, um clareamento que ia durar meia hora, ele durava 15 minutos. Então, o tempo que ganhava não era interessante quando se pensava na sensibilidade que tinha, porque os pacientes que fazem o clareamento a laser, ele tem uma sensibilidade muito maior do que o clareamento convencional, porque é o mesmo produto. A única coisa é que uma é a reação acelerada e a outra não. E esse fator de acelerar a reação é onde causa sensibilidade. Maior sensibilidade. Então, se a pessoa teve essa experiência com o laser, hoje já não se usa mais e existe a técnica que ela reduz essa sensibilidade. Com certeza. E aí também, para a gente ter um resultado efetivo do clareamento, a gente tem que analisar vários fatores. Por exemplo, muitas pessoas, elas têm os dentes bem amarelados e elas acham que tem o dente amarelado porque tomam muito café. Ou então porque tomam muito refrigerante, coca, né, que tem uma pigmentação mais forte. Mas, na verdade, a maioria dos casos de manchamento dental, de escurecimento dental, ele está muito mais relacionado com uma saúde bucal. A saúde bucal. Porque, por exemplo, uma gengiva, um paciente que tem uma gengivite, onde a gengiva ela tem um constante sangramento, você pensa, aquele sangramento ele vai ser muito mais vezes no dia do que você toma um café. Porque o sangramento, você sangra na hora que passa o fio dental, sangra na hora que você faz uma escovação, sangra à noite sem você ver, sangra na hora que você come qualquer alimento. E aquele sangramento, ele com certeza vai causar uma saturação da cor do dente. Vai amarelar mais o dente. Até ele vai causar esse amarelamento. Principalmente ele vai causar um amarelamento.
E muitas vezes o paciente não entende isso. Então, ele chega aqui no consultório, ele quer fazer o clareamento, mas ele não quer fazer o tratamento antes. E o dentista tem que saber lidar com essa situação para que ele possa contornar essa situação. E quais são as preocupações que antecede esse clareamento? Porque você foi bem enfática, né? Que a saúde bucal ela é extremamente importante para esse resultado. Quais são as coisas que o paciente ele tem que ficar de olho para a condução? A primeira coisa é, no momento da avaliação, né, o dentista já vai orientar ele a fazer uma limpeza. Então, essa limpeza ela precisa ser muito bem executada. Não é uma... hoje em dia se usa muito aqueles jatos de bicarbonato, profilaxia, aquilo lá não. Aquilo lá é tampar o sol com a peneira, como se diria lá em Minas Gerais. Mas uma boa limpeza, ela tem que ser uma raspagem mesmo efetiva. Ali nesse momento da limpeza é onde a gente usa para poder orientar o paciente quanto à higienização bucal, porque existe a maneira certa de passar o fio dental. Tem pacientes assim, mais velhos que eu, de 40, 50 anos, que chegam no meu consultório pela primeira vez e quando eu ensino a passar o fio dental, eles falam, doutora, ninguém nunca me ensinou isso. E é uma coisa assim que às vezes é tão simples que muitas pessoas banalizam, mas que não pode ser banalizada, porque Sim. Se for banalizada, lá na frente vai fazer falta. E assim, não só pela questão, o sangramento gengival, ele só não atrapalha no resultado do clareamento, mas ele também atrapalha o profissional na hora de realizar o clareamento ou qualquer outro procedimento na cavidade bucal. Porque quando a gengiva está inflamada, ela fica inchada e, além disso, ela fica solta do dente. Então, essa gengiva solta, ela libera um líquido ali naquela região, entre o dente e a gengiva, né? E aquele líquido impede que a gente faça uma proteção dessa gengiva, porque o clareamento de consultório ele é extremamente forte. Ele não pode entrar em contato com a gengiva. Então, a gente faz uma barreira gengival, a gente faz uma proteção da gengiva para que a gente possa fazer o clareamento, a aplicação do gel clareador. E muitas vezes o dentista não consegue fazer uma barreira efetiva justamente porque aquela gengiva está sangrando, porque ela está saindo aquele líquido ali proveniente daquela inflamação. E aí acaba que na hora que coloca o produto, ele entra por baixo da barreira, cai na gengiva, chega na raiz. A nossa raiz ela não tem proteção nenhuma, porque o nosso dente, a parte externa que a gente vê, tem a proteção do esmalte. Então o esmalte é como se fosse um vidro que ele vai blindar o interior do dente. A raiz não tem essa proteção. E é nesse momento que o gel cai ali, às vezes, na raiz, entra em contato com a raiz, entra em contato com a dentina, que causa aquela sensibilidade tão temida pelos pacientes. Então tem todo um processo para blindar, para que não aconteça essa alta sensibilidade. Exatamente. Olha, que incrível. E quando você aplica o produto, tem produtos que ele dá mais sensibilidade ou não? Porque você falou que a técnica, ela contribui, né? E a qualidade do material aplicado? Tem, com certeza. A qualidade do material influencia muito, até para a gente conseguir um resultado efetivo ou não. Mas hoje em dia, no mercado, existem vários tipos de produtos. Não quer dizer que eles tenham qualidades diferentes, mas existem vários tipos de produtos que são usados no consultório. Então, existe um tipo de gel que ele mistura, a gente pega, são 2 potinhos, a gente pinga as gotinhas, mistura aquilo ali e coloca no dente. Esse gel, ele tem um pH que ele não é estável. Então, durante a reação, lá na bula está escrito fazer 2 aplicações de 15 minutos. Então, assim, a gente tem que seguir isso na risca. Por quê? Porque aquele pH, depois de 15 minutos, ele vai alterar. E essa alteração de pH, ela favorece a sensibilidade. Então, muitos dentistas pensam assim, mas se eu pôr uma vez e deixar 30 minutos, vai clarear? Clareia. Só que o paciente vai chorar de dor depois, porque causa muita sensibilidade. Então, esse é um ponto assim, que o dentista tem que cuidar. Agora hoje em dia tem outras maneiras, né, outras apresentações do produto clareador, que às vezes tem gel até mais forte, de 38%, que a gente faz uma mistura em seringa mesmo, só que aquilo ali é de uso único. Então, assim, para um profissional que não tem muita saída de clareamento no consultório, não é muito interessante usar, porque assim, você misturou naquele dia, você tem que usar toda aquela seringa naquele dia. Entendi. Você não pode armazenar aquela seringa de um dia para o
foto porque ela perde efetividade. Mas se você tem um fluxo alto de clareamento, igual eu tenho no meu consultório, a gente usa umas 3 seringas por dia daquela lá, entendeu? Entendi. Então aí dá pra usar essa. Essa daí não tem tanto risco. Essa a gente faz uma única aplicação, ela fica os 30 minutos ali na boca do paciente e aí não vai causar sensibilidade porque ela tem esse fator de proteção. Só que em contrapartida, ela é mais forte do que o de 35%. Por isso que no meu consultório eu também tenho de 35%, porque tem pacientes que não tem como usar de 38%, que vai ter sensibilidade. Parece pouco a porcentagem, a diferença, mas faz diferença na aplicação. Para a qualidade do paciente faz toda a diferença. Com certeza. E aí esse critério você que estabelece de acordo com a conversa com o paciente. Exatamente, por isso que é importante a consulta inicial. Então, muitos pacientes, eles mandam, às vezes, mensagem no WhatsApp, vê a gente nas redes sociais, manda na própria rede social. Ai, doutora, eu quero fazer um clareamento, quanto custa? E assim, já quer marcar para dar início ao clareamento, só que ele esquece que existe todo um processo. Ele esquece que, tipo assim, que ali envolve toda uma saúde, né? Afinal, nós somos profissionais da saúde, não somos só um esteticista, né? Então, a gente tem que cuidar primeiro da saúde, tem que olhar tudo, avaliar todas as condições, para depois a gente traçar um tratamento específico para aquele paciente. E tem alguma contraindicação para o clareamento? Olha, se tiver alguma região do dente exposta que não seja o esmalte. Então, vamos supor, o paciente que está com uma cárie, ele não pode fazer, primeiro tem que ser tratado a cárie. Um paciente que está com um problema periodontal, que é a gengivite, com a gengiva inflamada, não deve ser feita, porque precisa primeiro tratar. Então, assim, uma contraindicação absoluta, ela existe quando o paciente tem um problema na formação do esmalte do dente. Mas isso daí é muito raro. Então, nesses casos onde o paciente tem uma má formação do esmalte dental, é contraindicado o clareamento. Mas é até impossível fazer o clareamento nesse caso. Essa é uma das únicas contraindicações absolutas. Mas existem outras contraindicações que a gente consegue contornar, que a gente consegue resolver antes de começar a iniciar o processo clareador. Faixa etária tem alguma contraindicação? Não, a faixa etária, o clareamento ele pode ser feito tanto em pacientes jovens quanto em pacientes mais idosos, né, mais maduros. A única diferença de um clareamento num paciente jovem e num paciente idoso é a técnica que a gente vai usar. Um dente mais velho, ele vai ser mais difícil da gente clarear. Sim, porque a gente tem nosso dente, ele tem por fora o esmalte, né, que eu falei que é o lindo dente. A segunda camada chama dentina. A dentina, ela é onde é mais amarelinho no nosso dente. E essa dentina, ela é muito sensível. Então, com o passar dos anos, vamos supor, com o calor, o frio, o próprio impacto da mordida, o próprio desgaste do esmalte na escovação, no dia a dia, vai fazendo com que a gente produza também uma dentina que ela chama dentina reacional. Essa dentina reacional, ela é mais amarelada e ela é menos porosa, ela é uma dentina mais dura, mais difícil da gente trabalhar nela. Então, um dente mais maduro, ele é mais difícil de clarear do que um dente jovem. E é lógico que a gente tem que ter um senso crítico, né, para não indicar um clareamento para uma criança, né, para um paciente ali que mal terminou de trocar os dentes. Então, assim, é lógico que precisa, antes da gente iniciar um clareamento, todo o restante precisa estar resolvido. Tem que usar aparelho? Então, usa aparelho antes. Precisa fazer um tratamento com uma fono, porque às vezes tem uma dicção que não está legal, faz o tratamento antes. O clareamento, ele é estético. Então, ele é a cerejinha do bolo. Eu falo que todo procedimento estético, ele é a cerejinha do bolo. É a última coisa que a gente vai colocar. Então, tratou tudo antes, aí sim a gente faz o clareamento. Por isso que no paciente muito jovem não tem como, porque o paciente ele vai terminar... quando ele termina a troca ali de dentição, geralmente tem que fazer o uso de aparelho. Quando tira, tá lá com seus 15, 16 anos, aí ok, já tá liberado para fazer. Inclusive, é até muito interessante, pacientes que fazem o clareamento nessa idade têm uma resposta muito boa, porque o dente está ali muito saudável ainda, então a gente consegue um clareamento muito legal. Nesse momento do clareamento, a gente consegue instruir o paciente muito bem. Então, ao invés dele aprender como que escova o dente, passa o fio dental lá com 40, 50 anos, ele vai aprender jovem. Então, ele vai fazer da maneira correta a vida toda. Entendi. Então... Bom, e esse assunto também tem muito mito, né? Chega muito mito para você? Com certeza. O mito assim, mais comum que o paciente chega e fala assim: ai, doutora, meu dente é muito amarelo porque eu tomei muito antibiótico quando era criança. Esse mito do antibiótico é mito.
É mito, não existe. Na verdade, tem um antibiótico que quando a mãe está gestando, ou então quando o bebê toma muito novinho, quando está ainda acontecendo a formação dos dentes, é a tetraciclina, mas é um antibiótico muito específico para alguns casos, e esse antibiótico ele causa sim um manchamento dental. Aquele dente ele já vai nascer com as manchas. Então não é que o paciente tem o dente, tomou antibiótico e manchou. Não. Ele já, na formação do dente, ele já vai ser formado com uma mancha, só que ela é uma mancha muito específica. O dente ele fica como se fosse um listradinho, então lá em cima fica muito caramelo, depois vai ficando uma faixa um pouquinho marrom mais clarinho, depois vai ficando cinza, acinzentado, e é um dente extremamente difícil de clarear. Então muitas vezes a gente nem consegue clarear esse dente, então tipo, a gente tem que associar com outros tratamentos estéticos, mas é a única coisa que o antibiótico pode causar. Pronto. Agora vamos supor, tomei muito antibiótico quando eu já tinha 7, 8 anos, tinha muita amidalite, dor de ouvido. Não tem problema nenhum, porque por mais que o antibiótico, a maioria tenha para criança, seja suspensão oral e tenha açúcar nele, a gente toma, tipo assim, no máximo 3 vezes ao dia, durante 10 dias, 15 dias no máximo. Pronto. Assim, chutando muito alto, né? Então, não tem como. Não tem como esse antibiótico ser um fator decisivo na qualidade do dente. Fator genético. Olha, o fator genético, ele tem sim, ele pode ou não ser um mito, tá? Porque, com certeza, uma pessoa que ela tem, igual você, que é bem branquinha, você tem um contraste pequeno com o seu dente. Seu dente, sua pele tem um contraste muito pequeno. Então, é mais fácil do seu dente parecer amarelado. Uma pessoa que tem a pele mais escura, ela tende a ter um dente, um sorriso mais clarinho, entendeu? Então, nesse quesito, assim, de genética, a gente pode pensar por esse lado, tá? E tem a questão também que a questão periodontal, que é a inflamação ali da gengiva, do periodonto, ela tem sim um fator genético associado. Então, pode sim, tem, por exemplo, minha mãe perdeu todos os dentes. Então, você é um paciente que tem uma predisposição maior a ter um problema periodontal. Então, é um paciente que vai ter um sangramento gengival um pouco mais intenso, vai ter uma composição de saliva que vai favorecer aquilo. Então, é um paciente que tem que cuidar mais. Não quer dizer que ele é decisivo, mas existe. A mesma coisa para cárie, doutora? Mesma coisa para cárie. A cárie, ela tem uma... acaba que, às vezes, a genética ela é confundida com o meio que a gente vive, né? Então, é muito difícil separar ali as duas coisas. Porque, assim, querendo ou não, se você tem uma alimentação completamente calórica, cheia de carboidrato, vai favorecer a formar mais cárie. Isso daí vem da nossa família. Se sua mãe come certinho, seus pais comem certinho, seus avós comem certinho, escova os dentes, tem uma rotina ok, você vai ter também. É o que a gente vê, é o que a gente faz. Imagina. Agora, minha mãe come bolacha todo dia e dorme sem escovar o dente, você vai fazer também. Entendeu? Porque você não teve o exemplo do que é o certo. Então, assim, é muito difícil ligar ali... Imagina. Desconectar a genética da criação, né? Mito, chocolate, café e coca. Na verdade, assim, lógico que todo pigmento vai escurecer o dente. Todo pigmento externo, ele vai escurecer o dente de uma certa forma. Só que, assim, imagina, o dente, ele é um vidro, igual eu expliquei no começo. Então, se a gente joga café no vidro, ele mancha. Então, ele não mancha. Então, agora, se a gente joga o café, se a gente cria uma porosidade no vidro e joga o café nele, aí ele vai manchar mais. Então, a mesma coisa serve para o nosso dente. O que cria essa porosidade no nosso dente? Sabe aquela sensação de que às vezes você fica o dia inteiro viajando, não escova o dente, chega no final do dia... Você passa a língua e o dente está mais grossinho. Sim. Aquilo ali que está formando em cima do dente é o biofilme dental. Nada mais é do que um subproduto que as bactérias produzem para elas conseguirem aderir ao dente. Porque a bactéria, ela não tem perninhas, ela não cola no dente. Então, ela cria uma enzima. Essa barreira. Isso, uma enzima, que ela vai sendo que ela fica solta ali nas salivas, e ela vai sendo depositada em cima do dente. E esse biofilme, né,
ele faz com que a bactéria consiga aderir ali, e ali ela vai se alimentar. Só que adere bactéria, adere restos de alimento, e aquilo ali vai servir de alimento para aquela bactéria. E aquela bactéria vai liberar um subproduto, que é um ácido, que ele é ácido, e ele vai deixar mais poroso a superfície do dente. Aí você pega um café, tomou, tem o biofilme para parar o café, tem a porosidade causada pelo ácido. Então, aquele paciente que tem uma má higienização, com certeza o dente dele vai ser mais fácil de amarelar se ele consome alimentos com muito corante. Entendi, mas não significa que ele vai ter que parar de tomar café, ele vai ter que parar chocolate, Coca-Cola. Então, tem a ver com a higienização da boca, né, em si, para manter o resultado. Exatamente. A gente tem que, lógico, reduzir durante o clareamento, porque o próprio clareamento, como eu expliquei, ele tem uma acidez. Então, ele assim, eu falar porosidade não é o termo correto, mas é o termo que leigo entende. Então, assim, o próprio clareamento, ele já causa uma certa porosidade no esmalte do dente, porque para ele conseguir penetrar, ele precisa de causar essa porosidade. E então, seu dente já está mais susceptível a manchar. Então, assim, eu tenho uma higienização perfeita. Tem risco? Tem. Um pouco tem. Tem alguns dentistas que pedem prazo, tipo 5 dias, 15 dias sem chocolate, sem café, sem coca. Isso vai ajudar ou não? Não, eu não peço prazo, porque eu, Jaqueline, eu não funciono com prazos. Então, tipo assim, o que eu não faço, eu não peço pro meu paciente fazer. Imagina. Então, assim, se a pessoa me falar assim, você não pode comer chocolate por 5 dias, eu vou ficar os 5 dias comendo chocolate. Então, é o contrário. Então, justamente por isso eu não peço para o paciente. Eu oriento o que ele vai fazer se caso ele tiver muita vontade de comer chocolate. Evita, mas se você tiver vontade de comer, você vai fazer isso antes e depois de você comer. Então, essa é a conduta que eu uso no meu consultório. Entendi. E quem é a Jaqueline? Bom, eu sou formada em odontologia, tenho 12 anos. E eu não escolhi a odontologia porque eu sempre quis odontologia, eu amava odontologia. Ah, então, jura? Não foi. Foi, assim, uma escolha ao acaso, como muitas coisas da minha vida, que na verdade não é acaso, né? Acontecem. Então, assim, foi de uma forma muito intuitiva que eu prestava cursos na área de saúde, porque minha família toda é na área de saúde, então acaba que você vai, né, para aquele lado também. E só que assim, eu não sabia o que era odontologia. Um dia eu vi escrito, eu estava no cursinho, eu vi a palavra odontologia escrita e eu achei muito bonita. Falei, nossa, que linda, né? Chamou a atenção. Me chamou a atenção, me fez brilhar, meu olho brilhou nesse momento. Prestei, passei, eu fiz faculdade em Araraquara, na Unesp. Passei lá, tipo assim, de primeira lista, da primeira vez que eu prestei, então era para ser. Quando eu cheguei, quando eu entrei na faculdade, já no meu primeiro ano de faculdade, eu participei de uma palestra onde se falava de dentística, que é a minha área de atuação, e que é a parte de estética dental. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade extremamente criativa. Então, quando eu entrei na faculdade de odonto, eu fiquei com muito medo da limitação ali de ter que ficar dentro de um consultório, muito restrita naquele lugar. Eu tinha muita insegurança quanto a isso. Mas quando eu conheci a dentística, eu vi que eu podia usar meu lado criativo dentro da dentística. Porque hoje em dia eu faço muitas, além do clareamento, né, que está sendo o foco da nossa conversa hoje, eu faço também as facetas em resina. E as facetas em resina, ela é feita ali no consultório. Então, é feito de uma forma completamente intuitiva. O paciente deita ali e eu modelo o dente dele, eu construo aquele dente da maneira que eu vejo, da maneira que eu acho que tem que ser. É lógico que existe também uma conversa antes com o paciente para eu entender quais são para ver qual é o gosto dele, né? Porque também não depende. O que eu acho bonito, às vezes não é bonito para você, né? Então, a gente tem que chegar num acordo para que seja feito. Mas é onde eu consigo também usar um pouquinho dessa criatividade. E é isso, eu me apaixonei logo no primeiro ano pela odontologia. E na época, quando eu escolhi ficar na dentística, porque desde o segundo ano de faculdade, foi quando a gente começou a ter a disciplina de dentística, porque eu me apaixonei antes de ter a disciplina. Olha só. E aí, quando a gente começou a ter, que eu fui fazer iniciação científica na área, fazer monitoria na área de dentística, todo mundo falava assim pra mim, Jaque, dentística não dá dinheiro. E, não, Jaque, você vai fazer dentística, faz cirurgia, faz ortodontia, que é a parte de aparelho. E eu falava assim, mas eu gosto de fazer dentística. E eu fiz, falei assim, depois, na hora que eu terminar a faculdade, eu vou pra outra área, se caso não der certo, né?
mas eu fiquei ali o tempo todo na dentística. Então, por isso que eu tenho um conhecimento bem amplo de clareamento, porque eu estudo clareamento desde o meu 2º ano de faculdade, que foi onde eu comecei a fazer os projetos para iniciação científica. O meu projeto, ele era pela FAPESP, que é uma instituição de pesquisa que ela é bem conceituada, ela é bem difícil de você conseguir ter bolsa através dela. E o meu projeto era pela FAPESP. Então, eu tinha que estudar muito. Então, eu estudei muito a fundo sobre clareamento. E aí, depois eu fiquei na dentística para sempre. Olha até só. hoje. Bom, obrigada pelo seu tempo, Jaqueline. Foi maravilhoso conhecer um pouquinho sobre os resultados, né, do clareamento, tirar um pouco esses mitos. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito legal estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre essa área que eu amo. Eu faço odontologia por amor e a gente tem que, quando a gente faz por amor, a gente não faz pensando na gente, a gente faz pensando no próximo. E isso é muito legal, porque eu acho que quando a gente busca a nossa felicidade própria, sem pensar no próximo, a gente não fica feliz. Verdade. Então, quando a gente faz pelo próximo, a gente fica muito feliz. E eu sou muito feliz fazendo odontologia. Muito obrigada. Eu que agradeço. E esse é o CPCast para você.